Você sabe o que é historiografia e algumas das diferentes visões sobre a Idade Média? Então vem comigo! Bem, galera, nesse vídeo eu vou explicar para vocês um pouco sobre o que é historiografia. E eu não poderia só explicar o que é historiografia sem dar alguns exemplos, né? Por isso eu também vou falar sobre algumas diferentes visões sobre a Idade Média, já que a gente vem falando, né, sobre o feudalismo, tudo que está dentro desse contexto. Historiografia nada mais é do que o estudo da história. Porque quando a gente está na escola, né, no ensino fundamental, no ensino médio, a gente aprende, né, a história e tal direitinho, né, o fato descritivo e tal, é uma interpretação, só que sobre cada tema na história existem diferentes visões, existem diferentes formas de você analisar aquele mesmo tema. Isso é historiografia, é o estudo da história, é a gente pensar que sobre um mesmo fato podem existir diferentes interpretações. Sobre uma mesma fonte você pode descobrir diferentes coisas. E aí vamos lá, vou dar um exemplo para vocês aqui, utilizando uma metáfora do Leandro Carnal, que eu gosto muito, um historiador que eu gosto muito, onde ele diz o seguinte: historiografia é como se fosse uma festa de 15 anos. A menina vai dar uma festa de 15 anos, e aí, né, é toda aquela coisa, uma coisa especial e tal. E aí, quando ela tem 30 anos, ela vai olhar as fotos daquela festa de 15 anos e vai pensar: caramba, pô, eu poderia ter viajado naquele dia. Eu não sei porque eu quis fazer festa, poderia ter viajado. É a primeira visão que ela tem quando ela olha aquelas fotos. Quando ela olhar já com 50 anos, 60 anos, as mesmas fotos daquela festa dela de 15 anos, talvez ela já olhe com saudade. Caramba, que saudade daquele dia. Pô, aquele tio, aquele primo que estava comigo naquele dia já não está mais comigo, já faleceu. Então a visão dela acerca sobre aquela festa de 15 anos já muda. Isso é historiografia, a nossa visão vai mudando ao longo do tempo. E aí vamos lá, agora o exemplo então sobre a Idade Média, um exemplo prático na nossa história. A Idade Média, para a gente estudar ela, existem diferentes visões. O que a gente viu acontecendo? No século XVIII, quando começaram a olhar para trás, estudando, né, o que tinha se passado, né, olhando para a Idade Média, falaram: pô, esse tempo que passou por aqui foi ruim, teve muitos atrasos, não sei o que. Essa foi a primeira visão que tiveram. Os iluministas, os renascentistas, olharam para trás e falaram: pô, o que acabou de passar por aqui pela gente não foi legal. E aí a visão que se criou sobre a Idade Média no século XVIII foi uma visão negativa, foi uma visão depreciando quase que tudo aquilo que a Idade Média tinha oferecido, né, ao mundo. Né? Então, termos como Idade das Trevas, tudo surge nesse momento. Só que o que a gente viu? A partir do Iluminismo, a gente viu um avanço da ciência e tal, em alguns pontos, né? Só o antropocentrismo também foi muito presente a partir do renascentismo, ou seja, o homem, né, como centro. Só que essa ciência, esse excesso de ciência vai fazer com que as pessoas em algum momento sintam saudade da Idade Média, saudade do teocentrismo, saudade de outros valores. E aí quando chega no século XIX, a gente vê ascendendo os movimentos romantistas. E esses movimentos romantistas vão dar pra gente uma nova visão sobre a Idade Média. Agora no século XIX a gente vai ver os romantistas olhando para a Idade Média e vendo coisas boas, e vendo uma passagem positiva. E aí é onde a gente vê obras surgindo naquele período que acabam romantizando um pouco a Idade Média, né? Obras essas como Corcunda de Notre Dame, por exemplo, que acabam realmente romantizando a Idade Média. Então a gente vê no século XVIII uma visão negativa sobre a Idade Média e já no século XIX uma visão positiva sobre a Idade Média. No século XX a gente já vai ver uma nova visão. Já vão começar a olhar tanto os pontos negativos quanto os pontos positivos, e aí já vão relativizar um pouco mais, e aí já vão falar: olha, a partir do século XX, olham e falam, os novos historiadores já olham e pensam assim: caramba, peraí, nem tão ruim, nem tão bom assim. Um momento histórico como qualquer outro, com coisas boas e coisas negativas. Essas são as três visões assim sobre a Idade Média. E aí, para completar, um bônus, né? Uma quarta visão, que é do historiador Jacques Le Goff, um dos maiores historiadores que a gente tem, os maiores especialistas que a gente tem. Ele tem a seguinte visão sobre a cronologia em relação à Idade Média, né? Porque quando a gente pensa na Idade Média, a gente pensa, né? A gente pensa na Idade Média acabando ali com o Renascimento, com Iluminismo, Renascimento, todos esses novos momentos que marcam o início da Idade Moderna, né? Encerrando a Idade Média. Só que o Jacques Le Goff, ele analisa o seguinte: pô, peraí, você não dorme pensando de uma forma e acorda pensando de outra. Tudo na nossa vida é a longo prazo, as estruturas demoram a ser mudadas, a mentalidade ela demora a mudar.
o que muda realmente a vida de uma pessoa. E aí ele interpreta o seguinte, que quando chegou o Renascimento, quando chegou o Iluminismo, isso não acabou com a Idade Média por completo. Então a Idade Média ainda teria continuado nesse período. Ou seja, Legoff traz pra gente o conceito de a longa Idade Média. Ou seja, que a Idade Média teria continuado até a Revolução Industrial. Somente com a Revolução Industrial que a vida das pessoas naquele período teria mudado realmente. A estrutura das pessoas naquele período que teria mudado realmente, a mentalidade e tal. Até lá, a fase da história moderna seria apenas mais uma parte da Idade Média. Então a gente vê Legoff também com essa nova visão. Mas, que aí o que você tem que pensar é o seguinte, qual visão é mais certa? Você, lendo, estudando, você vai ver com qual você se identifica mais. Eu acho importante você olhar o ponto interessante de cada uma, você olhar o porquê os iluministas olharam para trás e acharam aquilo negativo, depois você olhar também algumas coisas boas das obras dos romantistas, você entender no século XX, né, que tipo, a partir do olhar do século XX, você olhar para trás e falar, caramba, realmente, é um tempo como qualquer outro, tem coisas boas, coisas ruins, e também você dá uma atenção nessa visão de Legoff, né? Entender o seguinte, que a mentalidade realmente ela muda. Mesmo que você chegue à conclusão, não, pô. A Idade Moderna mudou a Idade Média, agora era outra coisa. Mesmo assim, algumas coisas sempre permanecem, alguns pensamentos, algumas coisas relacionadas à nossa mentalidade demoram um pouco mais para mudar. Era isso que eu queria falar para vocês, dar alguns exemplos, né, sobre historiografia na prática. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta, compartilha, se inscreve aqui no canal, ative o sininho e fica atento porque essa semana tem muito mais. E qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários ou me chama lá no Instagram, me segue lá. E é isso aí, pessoal. Tamo junto.